Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem e hoje a TV Suprem conta com a felicidade e a satisfação de ter uma pessoa extraordinária no seu estúdio, o Dr. Adriano José Herzog Vieira. Adriano, seja muito bem-vindo. A trajetória do Dr. Adriano é notável, o trabalho que ele faz em educação é extraordinário e assim a TV Suprem e a União Planetária estão muito satisfeitos com a sua presença. Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você, com os telespectadores da TV Suprem, um canal que a gente acompanha, que a gente percebe nitidamente a seriedade, o compromisso com os valores humanos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Nós vamos falar das últimas atividades do Dr. Adriano, que é um instituto que ele está iniciando, mas eu preciso falar, ele é filósofo, bacharel em filosofia, sempre voltado para a área de educação. Depois ele fez o mestrado e doutorado em educação e depois ele foi para psicologia analítica. Mas isso eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, Adriano. Toda essa sua formação, porque você também foi salesiano, ou é salesiano, tem a sua formação também religiosa. Como é que você chegou à educação, à psicologia analítica, como é que foi essa história? Então, o meu envolvimento com a educação começa na minha adolescência. Eu tinha um problema muito sério com a escola, eu fui um péssimo aluno. Eu era um menino preguiçoso para as aulas, eu era muito interessado em estudar, mas não gostava da escola. Sim. E na quinta série eu reprovei. Reprovei, daí eu fiquei questionando esse modelo de escola que nos reprova por alguma situação que a gente vive, alguma dificuldade que a gente tem, acaba te punindo e você acaba repetindo um ano inteiro por causa de uma situação muito pontual. E eu decidi a partir daí, da quinta série reprovada, que eu seria professor, para tentar mudar alguma coisa na escola. Terminei o ensino fundamental e no ensino médio eu fui fazer magistério. Queria mesmo ser professor, naquela época, isso em 1980 e poucos, O magistério era que preparava os professores da educação fundamental, do ensino fundamental, e eu fiz magistério. E no magistério eu conheci os irmãos lassalistas, e que é um grupo de religiosos católicos que mantém escolas, o carisma é a educação, e fiquei encantado pelo carisma da educação. Ingressei na vida religiosa e fiquei 12 anos como religioso lassalista, contando o tempo de formação e o período de votos. E nesse período eu fui ficando atento aos movimentos que a sociedade fazia em termos de educação. Aprendi a ser professor muito mais na prática do que nas teorias. Comecei dando aula para uma escola muito pobre, mantida pelos lassalistas, uma escola que atendia crianças de 2 bairros muito pobres da cidade, e me dei conta que eu precisava conhecer a vida dessas crianças para entender o movimento da aprendizagem que eles precisavam. E aí eu fui visitar os meus alunos, compreender o mundo deles. Isso mudou completamente o meu jeito de dar aula, de compreender a educação. E ao mesmo tempo que eu praticava isso, eu refletia, Ficava pensando sobre isso, escrevia, fazia anotações. E com o tempo isso foi se transformando num grande desejo de mudança mesmo da escola, da educação. E com isso eu fui também empreendendo outros estudos, como a gente tem um período grande de estudo que na vida religiosa se chama de noviciado. São 2 anos que a gente passa praticamente estudando. Eu li muito e nesse período eu encontrei muitas referências, muito material na área da discussão da visão holística, da transdisciplinaridade, e eu fui me interessando por esse tema. Foi aí que eu fui construindo o meu grande desejo de ser educador e sendo educador. E resultou isso na coordenação de um projeto, em 1997, o projeto de criação de uma escola, que eu coordenei esse projeto
E nós criamos, na Congregação dos La Salistas, uma escola na periferia de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Criamos uma escola para crianças pobres na perspectiva da educação biocêntrica, da transdisciplinaridade. Foi um projeto muito bonito, que perdurou assim por um tempo. Hoje a escola se mantém, mas com características mais tradicionais, né? Tá certo. Bom, mas você teve envolvido... O currículo do Dr. Adriano é tão importante que eu coloquei no meu currículo que li o currículo do Dr. Adriano. É enorme. Porque daí você passou pela Católica, você passou por várias atividades ligadas à docência em nível de administração e criando cursos, atuando na área de planejamento, né? Perfeito. Em 2002, eu deixei a vida religiosa, me casei com uma pessoa maravilhosa, que é a Sueli, que nós trabalhávamos juntos num trabalho fantástico com jovens, né? Nós trabalhávamos com jovens de escolas públicas, com grupos de reflexão de valores, de trabalhar questões de formação humanística e valores em jovens da escola pública. E acabou que eu fui percebendo também na Sueli uma grande companheira de trabalho no sentido de um cuidado especial das pessoas, né? Ela depois disso fez psicologia porque tem também essa relação muito forte com a necessidade de cuidar das pessoas e de um cuidado realmente na linha do humanismo, da potencialização dos sujeitos, né? E eu me casei com Sueli. Em 2003 mudamos para Brasília. E aí eu vim para Brasília para trabalhar na Universidade Católica. Sim. E na Universidade Católica empreendi vários projetos e um deles foi junto com o professor Ricardo Maris, que já esteve aqui, né, um colega nosso, já deu entrevista aqui na TV Supre. Nós e um grupo de colegas professores, nós redimensionamos o curso de pedagogia, né, que foi um grande projeto, né? Nós percebemos quais as grandes necessidades que os professores têm hoje e nós criamos um currículo que realmente focasse os grandes temas da educação e que preparasse bem os professores para trabalhar de fato na docência, né? Então foi um projeto muito bacana. Depois eu assumi a direção do curso, implementei o projeto e depois disso fui diretor de extensão na Católica. Então foram experiências muito marcantes também de gestão e de uma gestão que possibilitava que a gente empreendesse projetos que humanizasse, que qualificasse as pessoas, que potencializasse os grandes valores da humanidade. Foi uma experiência de fato muito boa. E nesse movimento todo, Sueli e eu fomos amadurecendo a ideia de criar uma instituição que juntasse as potências nossas, né? De cuidado mais da psicologia e de educação. E foi aí que surgiu o Instituto Saber Cuidar, que desde o ano passado eu estou trabalhando com ele, estou empenhado com o Instituto e nós com vários projetos que eu falo mais tarde. Bem, é uma história muito rica, nós vamos continuar conversando, faremos um breve intervalo e voltamos a falar com o professor Adriano José Herzog Vieira. Bem, amigos e amigas, voltamos a falar com o professor Adriano, como é conhecido. Aliás, eu preciso participar que ele é um grande amigo nosso, não há quem não fique amigo do professor Adriano, pelo respeito, pela simpatia, pela acessibilidade que ele dá a todas as pessoas. Inclusive, ele também tem formação na área de psicologia analítica, como cursos de extensão, enriquecendo esse seu currículo. Tudo que a gente falou no primeiro bloco fica muito claro, sempre centrado no estudante, né? Uma coisa voltada para atender às necessidades do estudante, né? Eu gostaria que você iniciasse um pouco falando da transdisciplinaridade, que é um conceito, não digo moderno, mas nas últimas décadas, né? E é voltado para o estudante, não é? Ok, então, a minha experiência de criação, de coordenação da criação e de presença na escola, que eu contei para você que a gente criou, me fez perceber que as disciplinas... A disciplina é uma invenção que é da Idade Média, né? Que tem muito a ver com
a você seguir a doutrina do mestre. Então, a palavra disciplina vem de discípulo, aquele que segue a doutrina do mestre. E na Idade Média nós temos as histórias dos religiosos que se mortificavam para poder se manter dentro da disciplina, enfim. E a ciência moderna adotou a palavra disciplina para enquadrar certas áreas do conhecimento. Isso foi uma grande invenção da modernidade, só que também tem seus limites. E na educação eu percebi isso na escola, quando a gente trabalhava, que a disciplina ela não dá conta do conhecimento, da curiosidade que o aluno traz para construir o conhecimento. O assunto, Isso. Então, no meu mestrado, eu descobri um livro importante, a minha orientadora me deu de presente um livro chamado O Manifesto da Transdisciplinaridade, que é de um autor francês chamado Basarab Nicolescu, que ele é contemporâneo nosso, é vivo ainda, tem um grupo de estudo muito importante sobre isso. E aí eu estudava currículo, eu compreendi que os alunos, eles traziam uma série de elementos significativos para eles, da sua realidade, que poderiam potencializar o conhecimento, a formação deles. E que isso não estava na disciplina, estava na emergência daquilo que o aluno trazia, né? E então eu comecei a problematizar esse modelo que nós temos disciplinar do conhecimento e mergulhar mais na transdisciplinaridade, né? Que é um termo criado por Piaget. Piaget, numa palestra que ele fez em 1970 na Universidade de Nice, ele fala que nós precisaríamos avançar para um conhecimento transdisciplinar, que o conhecimento disciplinar ele é importante, ele se mantém, não se trata da gente se desfazer do conhecimento disciplinar, mas que é importante que a gente relativize essas fronteiras das disciplinas para poder compreender o conjunto das coisas, né? O conhecimento, a disciplina, às vezes, ela impede que a gente veja com clareza o verdadeiro fenômeno do conhecimento. Então, a transdisciplinaridade é esse desafio, essa atitude para que a gente conheça os fenômenos de uma forma mais aberta, mais dinâmica, mais humana. Isso tem a ver com o holismo, quer dizer, essa visão de conjunto. A transdisciplinaridade, ela visa trazer para o aluno essa visão de conjunto? Eu acredito que a visão holística, ela inclui a transdisciplinaridade, né? Quem estuda a transdisciplinaridade não toca, não estuda, não aprofunda muito a questão do holismo, né, da visão holística. Mas são coisas que se interrelacionam, com certeza, com certeza. E, atualmente, essa transdisciplinaridade, como é que ela se desenvolve nas academias? Então, a gente tem uma discussão grande já sobre a interdisciplinaridade, né? E a grande questão é que nós temos um sistema de ensino muito cristalizado nessa visão da ciência moderna, né? Que é uma ciência que compartimentaliza, que classifica e que é importante. Eu acho que precisa ficar claro que em nenhum momento a gente quer abrir mão dessa ciência, mas a gente também precisa reconhecer os limites dela. Sim. E pensar soluções para a gente avançar nesse caminho. Então, o que a gente tem hoje, Fernando, são muitos grupos de estudo, de pesquisa nas universidades que estão discutindo o tema. Então, tem um grupo coordenado pelo Nicolescu na Europa, um grupo de estudiosos profundos, como Edgar Morin, né, e outros que estão discutindo isso de uma forma muito aprofundada. E nós temos algumas experiências de escolas que são transdisciplinares, né? A minha tese de doutorado foi estudando 2 escolas, uma que fica em Fortaleza, que é a Escola Vila, que eu acho que também a Fátima deve ter vindo aqui já algumas vezes, né? Conhece, companheira da Suprem e da União Planetária. E a escola Odé Caiodê, que é uma escola em Goiás Velho, que é uma experiência fantástica de educação transdisciplinar. Então, a transdisciplinaridade está chegando, é muito presente e tem muito a se construir a partir dela, né? Sim. É um conceito em desenvolvimento. É um conceito de desenvolvimento, é novo, né? 1970, então são 45 anos
E até que isso, você sabe que no mundo da ciência, do conhecimento, até que uma coisa que surge realmente comece a ter uma presença mais efetiva, ela leva um tempo, né? Sim. Então é isso. Sim, porque a gente que está na busca de um conhecimento de vanguarda não pode deixar de considerar a transdisciplinaridade como uma frente nova, né, de ensino e aprendizado. E o que eu acho interessante é que o aluno, que significa o que está nas trevas, né, em latim, alumine, o que está nas trevas, ele passa a estudante e colaborador, e facilitado e facilitador, né? Perfeito. Quer dizer que o aluno, nós estávamos discutindo isso outro dia, o professor ele sai da posição do saber para a troca, né? E atendendo o aluno de uma forma muito mais ampla. O aluno não é uma tábula rasa, né? Então ele traz já alguns conhecimentos, porque o conhecimento ele está no mundo, ele não está nos livros. Os livros, eles sintetizam o conhecimento que está no mundo. Isso sim, tem um valor importante nisso. Mas um aluno, por exemplo, um estudante, que traz uma história de vida, que traz uma situação que aconteceu, que traz... Aquela situação que ele traz está impregnada de conhecimento, de informação, de vivência, e que, trazida para a sala de aula, sistematizada, aprofundada, se transforma em conhecimento de todos, né? Um exemplo muito claro disso, que está na minha pesquisa, que está inclusive publicada neste livro, não, nesse aqui não, deixa eu trocar aqui, neste aqui, que é um livro que é a minha dissertação de mestrado e que está disponível gratuitamente, ele já esgotou a edição impressa, então eu disponibilizei gratuitamente no site do Instituto, né, as pessoas podem ler, Saber baixar. Cuidar. institutosabercuidar.com. Tá. Né? Eixos significantes, né? Isso. Ensaios para um currículo da esperança na escola contemporânea, Adriano Vieira. Isso. Então, eu relato, por exemplo, a experiência de uma menina que traz para a sala de aula a história de um tio dela que jogou um gato, botou um gato dentro de um saco e jogou nos trilhos do trem. Que é uma família pobre que morava na beira do trilho. E isso gera uma série de discussões na turma sobre o cuidado com a natureza, a necessidade das pessoas se cuidarem, né? E esse projeto, essa informação trouxe para a professora a capacidade de elaborar um projeto para 2 semanas de sala de aula. E nós descobrimos que nós tínhamos crianças que eram agredidas pelas famílias. E através de um trabalho feito com os alunos levavam para casa massagem nos pés dos pais. E isso gerou uma mudança no hábito familiar incrível, assim, porque os pais começaram a tratar as crianças com mais carinho, né? Interessante. E na escola a gente tratava isso como conhecimento. Por exemplo, o que são os pés? Quantos dedos? A matemática vinha com a discussão de quantos dedos, quanto multiplica, como era uma turma de primeiro ano, né? A gente conseguia fazer todas as áreas conversar a partir da experiência da corporeidade, do toque, do carinho, de se visualizar. A gente fez todo um trabalho com espelho. Então, assim, é um mundo de potencialidade pedagógica quando a gente escuta a criança. E quando a gente vê que o conhecimento está no mundo, está nas crianças. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos para o 3º bloco falando com o professor Adriano José Herzog Vieira. Já voltamos já. Bem, amigos e amigas, voltamos para conversar com o doutor Adriano, o professor Adriano, e agora nós vamos convergir um pouco mais a discussão para iniciativas na educação, baseado nesses conceitos que nós falamos no bloco anterior. Entre eles, o Instituto Saber Cuidar, que surgiu no fim do ano passado, ele é dirigido pelo professor Adriano. Eu gostaria que você, Adriano, falasse um pouco os objetivos desse instituto e onde você pretende atuar, de que forma. Ok. Então, você sinalizou antes, né, para a minha incursão na psicologia analítica. Vou contar brevemente essa história. Em 2007, eu desde criança tenho glaucoma congênito. Em 2007 eu tive uma crise de glaucoma e perdi a visão. Sou totalmente cego. E aí eu tive a ideia de estudar psicologia para, se eu não conseguisse continuar ajudando as pessoas com os olhos, né,
Eu iria ajudar as pessoas ouvindo as pessoas em clínica, né? E aí estudei psicologia analítica, só que eu descobri também a minha potencialidade para outras coisas. Descobri as tecnologias assistivas e continuei fazendo tudo que eu fazia antes. E trabalhando na gestão, na sala de aula, tudo, e mais o trabalho com a psicologia analítica. Como a minha esposa também é psicóloga, a gente convergiu as nossas formas de viver e de ver o mundo com uma possibilidade de ajudar as outras pessoas, né? Através, sobretudo, da educação e da psicologia. Foi aí que surgiu o Instituto Saber Cuidar, que, por enquanto, a gente presta serviço a outras instituições, mas sempre nessa perspectiva do cuidado com as pessoas, da potencialização daquilo que a pessoa tem no seu interior e dos sonhos que as pessoas têm e que, junto com outras, se transformam em instituições, né? Então, atualmente, a gente tem 2 grandes parceiras, que é a Rede Salesiana de Escolas, onde eu atuo na coordenação pedagógica de uma editora dos Salesianos, a editora EDB, e na Universidade de Passo Fundo. E nessas 2 instituições, o trabalho nosso é justamente de ajudar a descobrir a grande potência humana que tem o trabalho educativo para o cuidado com as pessoas. Então, são 2 instituições essas que estão buscando se consolidar como instituições de uma educação diferenciada, onde as pessoas são o centro do processo, né? Então, é aí que a gente tem contribuído. E o Instituto tem esse carisma de ser potencializador do cuidado essencial que está em todos nós. Toda pessoa, por pior que seja, do ponto de vista social, que por mais crimes que tenha cometido... Comportamental, né? Elas têm dentro de si uma semente, uma potência do cuidado essencial. Então, o Instituto, ele vem com o desejo de educar as pessoas, ajudar a educar as pessoas nessa perspectiva. E as instituições também, porque as instituições só existem porque são formadas por pessoas. E o que acontece muitas vezes com as instituições é que elas exteriorizam demais as suas práticas e esquecem das pessoas e acabam se destruindo enquanto instituições, né? Então, a ideia do saber cuidar, naquilo que o próprio Leonardo Boff traz, né, no livro que tem, inclusive, esse título, né, Saber Cuidar, a Ética do Humano e o Cuidado com a Terra, né, que a gente possa criar iniciativas. Então, nós trabalhamos com oficinas, nós trabalhamos com reuniões que ajudam as instituições e os grupos a descobrir a sua vocação enquanto cuidadoras desse mundo, né? Enquanto potencializadoras de uma semente do cuidado, do bem viver, da partilha, do amor, né? Da justiça. Então, o Instituto vem para colaborar nesse sentido. Então, a gente trabalha com palestras, com assessorias, com oficinas, com minicursos, com atendimento. Então, uma série de atividades que o Instituto faz, né, para poder ajudar a contribuir com a sociedade para que melhore nosso modo de viver numa cultura do bem viver. Vocês têm uma sede ou vocês se reportam às organizações e instituições? Nós não temos uma sede, por enquanto. A gente sempre trabalha ligado a outras instituições, né? E muito nessa perspectiva da formação humana integral e integradora, né? Então, nós temos alguns trabalhos que são remunerados, que são contratos, né? Mas a gente também, dependendo da situação, a gente vai gratuitamente, a gente trabalha, que esse é o nosso princípio também, né? Nosso objetivo não é ficar rico com isso, até porque não se fica, né? Sim. Mas realmente ajudar as pessoas e potencializar aquilo que o ser humano tem de melhor, que muitas vezes está adormecido porque não foi cuidado. Não foi oportunizado. Não foi oportunizado. E me fala uma coisa, você falou um termo central aqui, que é a educação centrada na pessoa, né? Se você puder dar um pouco de explicação, porque tem uma discussão que às vezes centrar muito na pessoa gera egoísmo. Eu vi num seminários aí falar que o autoconhecimento pode ser um movimento egocêntrico, né? E como é que é essa relação do eu e o todo? Então, na verdade, não existe uma divisão pragmática entre
o eu e o todo, né? Nós somos nas nossas individualidades, naquilo que o próprio Jung chamava de individualidade, né? Mas nós só somos porque somos com os outros. Sim. E interiormente, a nossa alma ela é dotada de uma generosidade imensa. Então, quanto mais a gente entra em nós mesmos, a gente descobre essa generosidade e não consegue ficar individualizado, né? A gente acaba indo para os outros. Então, a condução de um processo bem feito de autoconhecimento, ela vai gerar naturalmente a solidariedade, a relação com os outros, a responsabilidade com o mundo, com o planeta. A pessoa que se descobre, ela vai se descobrir cuidadora da natureza, dos outros, né? Não procede esse preconceito de que o autoconhecimento ele é egocêntrico, né? A não ser que tenha um processo equivocado de autoconhecimento, mas se for honesto, verdadeiro, profundo, ele vai gerar automaticamente a solidariedade, o compromisso com os outros, compromisso social, a preocupação com a natureza. Isso é natural do ser humano. O que acontece é que dentro de nós, as forças, elas estão ali, as luzes e as sombras. Na medida em que a gente nega esse movimento, é que a gente se afasta do nosso interior. E aí que nós não conseguimos também ser para os outros. Qual que é o site do Instituto? www.institutosabercuidar.com, né? Tá. Lá nós temos nossos objetivos, nosso trabalho, tem vários artigos que estão disponíveis gratuitamente para leitura, para discussão. Tem esses 2 livros, que um é esse que a gente já falou, e o outro é esse aqui, que é sobre Paulo Freire, que é uma organização, um livro organizado junto com Maria Cândida Moraes e João Miguel Batalhoso e outros autores, né? A Esperança da Pedagogia, né? Uhum. Interessante, de Paulo Freire, né? Isso. Adriano, nós estamos chegando no final do nosso programa. Ok. Os que nos assistiram entenderam por que a TV Supre se sente tão honrada com a presença do professor Adriano. Mais do que isso, eu sugiro que vocês conheçam o professor Adriano, porque a vivência com ele é transformadora. Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser dizer umas breves palavras de encerramento. Uhum. Eu que agradeço muito, Fernando, essa possibilidade, essa oportunidade. A gente está à disposição. No site tem os nossos contatos, e-mail, telefone. E eu queria dizer da importância que é a gente descobrir a nossa vocação. O Instituto Saber Cuidar é exemplo disso. E oferecer isso para o mundo. Cada um de nós tem essa possibilidade de ser para o mundo, então... o desafio nosso, né, de todo mundo, é descobrir qual é o nosso potencial para ajudar as pessoas. Todos nós temos isso, basta a gente escutar o coração e se dispor a colaborar. E para mim é uma alegria também participar do movimento Pedagogia das Virtudes e ser um colaborador, na medida do possível, sempre também da União Planetária da TV Supre. Muito obrigado, nós agradecemos a audiência e voltaremos com o próximo programa.